O canal Celiomar Garcia Esporte Show apresenta Pelas Jornadas Esportivas da Vida. A série irá contar a trajetória de Celiomar Garcia dentro do rádio esportivo gaúcho. O canal irá apresentar um vídeo novo todas as sextas-feiras. Não perca nenhum capítulo desta história. Inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe aquele like no vídeo e compartilhe com seus amigos. Pelas Jornadas Esportivas da Vida, capítulo de número 3, Eu Narro. Em 2010, fui fazer o jogo entre Guarani de Camaquã e Guarani de Bagé no estádio Estrela d'Alva, na Rainha da Fronteira. O jogo era pelo Campeonato Gaúcho da 2ª Divisão. Eu ainda era repórter da Rádio Tapense AM 1420 e naquela oportunidade o Enon Cardoso contratou um narrador, lá de Bagé mesmo, pois o Mário Lima já estava acertado com a Rádio Guaíba e não poderia fazer este jogo. Chegamos cedo no estádio, o Silvio Pereira montou os equipamentos e fomos tomar um chimarrão nas arquibancadas e bater um papo com os colegas da Rádio Camaquense, que também estariam cobrindo a partida. Papo vai e papo vem, o pessoal percebeu que não tínhamos um narrador e passaram a questionar o Enon sobre quem narraria a partida, pois já sabiam que o Mário Lima não poderia ser. O Enon, em tom de brincadeira, dizia que o narrador seria eu. E assim, a cada pergunta, a resposta sempre era a mesma. E isso foi até momentos antes do jogo iniciar, ocasião em que o contratado chegou. Bom, a partir daí, eles sabiam que eu não seria o narrador. Fizemos o jogo e o Guarani de Camaquã perdeu por 1-0. Nós ficamos em Bagé e na manhã da quinta-feira fomos para Jaguarão, onde ficamos hospedados no Hotel Paganini, de propriedade de um amigo do Enon, que mais tarde acabou falecendo. Um senhor muito cordial e educado, que nos tratou como se estivéssemos em casa. À noite ele nos levou para jantar no lado uruguaio e pela manhã da sexta-feira fomos fazer compras em Rio Branco. Por volta das 14 horas saímos de Jaguarão, todos com destinos aos nossos lares. O Enon firme no volante de seu Fiat Uno, o Silvio Pereira no banco da frente e eu à vontade, largado no banco traseiro. Entre um assunto e outro, o Enon dá com a mão na testa e lembra que não havia solicitado a linha de transmissão para o jogo de domingo junto ao Oi. Liga para cá, liga para lá e em menos de 30 minutos tudo está resolvido. Teremos a transmissão do jogo entre Guarani de Camaquã e Farroupilha, disse o Enon num tom mais aliviado. Ufa, cheguei a suspirar. Continuamos a viagem, mas não demorou muito para o Enon dar mais uma vez com a mão espalmada na testa. O que foi? Perguntou o Silvio. Esqueceu do quê? O pior é que o Enon não havia esquecido de nada. Quer dizer, não havia esquecido de nenhum objeto pessoal, mas havia esquecido de contratar o narrador. Um silêncio se fez por alguns segundos e o Silvio diz que eu poderia ser o narrador. Os dois se olham e o Enon pergunta meio afirmando se eu narraria mesmo. Eu havia dito antes que, quando fosse preciso, eu narrava. Mas, sabe quando você fala algo sabendo que o que você falou não irá acontecer? Pois é, foi nessa intenção que falei. Mesmo assim eu respondi, eu narro mesmo. Até Pelotas o assunto foi este. O Enon repetia a pergunta e o Silvio, mesmo antes de eu responder, afirmava que eu iria narrar sim, senhor. Na verdade, depois de Pelotas o assunto seguiu até a minha casa. Continuei afirmando que narraria, mas na verdade estava levando na brincadeira, não acreditando. Na real, eu não acreditava mesmo. Cheguei em casa, pois eu morava na Nestor de Moura Jardim, no bairro Jardim, e nem comentei nada com ninguém. Devia ser umas 18 horas de sexta-feira e depois de tomar um bom banho, fui deitar um pouco. Lá pelas 21 horas, o Enon me ligou e me perguntou se eu já estava pronto para narrar meu primeiro jogo. Eu disse que sim, mas naquelas alturas, sem levar a sério. No sábado pela manhã fui ao estádio Silvio Luiz, como era de costume, assisti o Rachão. Lá recebi mais uma ligação do Enon e a pergunta foi a mesma. Vai narrar amanhã, viu? A minha resposta outra vez foi a mesma. Claro que eu vou mesmo. O telefone desliga e eu sigo achando que é brincadeira. Bom, já é quase noite e eu resolvo ligar para o Silvio e perguntar se o Enon estava falando sério mesmo. A resposta é positiva. Claro que é sério. O narrador será tu mesmo. Bom, gelei, mas percebi que não tinha mais volta
e parti para a preparação da jornada. O primeiro objetivo, depois de comunicar minha esposa e filhos, foi encontrar um grito de gol. Meu filho, Vinícius Dias, foi me passando algumas ideias, onde eu descartava umas e separava outras. Depois de algumas horas, ficou definido que seria: apontou, disparou, guardou. Eram 23 horas quando o Enon me ligou novamente e perguntou: e aí, muito nervoso? Neste momento eu questionei de forma incisiva: é eu que vou narrar mesmo? Sim, respondeu ele. Nos despedimos e meu segundo passo foi preparar uma abertura de jornada. Algumas pesquisas na internet, adaptações e a abertura e o cronograma inicial estavam prontos. Agora era só aguardar aquele domingo que marcaria a minha primeira narração. Você acompanhou Pelas Jornadas Esportivas da Vida, capítulo de número 3. No próximo capítulo, irei contar como foi o frio na barriga, assim que a bola rolou, pois a partir de então não tinha mais volta. Você irá conferir com o título O Começo de um Sonho. Muito obrigado e continue prestigiando o canal, inscreva-se, compartilhe e divulgue aos seus amigos.